de Lucas, no capítulo 16. Você não pode perder, porque poder você pode, mas você não deveria nunca perder a próxima terça-feira. Quem esteve aqui terça-feira passada? Foi demais. Terça-feira nós estaremos aqui dando sequência naquilo que foi iniciado semana passada. Então não fique de fora, não fique de fora do mover que Deus começou em nosso meio. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, está escrito assim: havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo. O linho está voltando aí com força total, né? Linho finíssimo. E todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. Desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico, até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois eu estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te, em tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado, e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para esse lugar de tormento. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Oh, Deus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Pedimos que, através do Teu Espírito, a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações. Nos fale, gerando transformação e gerando mudança de vida, no nome de Jesus. Ah, Deus poderoso. Jogou o tema aí para nós, Davi? Se livrando do inferno e chegando ao céu. Uma das mensagens menos anunciada nos últimos tempos tem sido a mensagem da salvação. Menos ainda tem se anunciado sobre o inferno. Ninguém gosta de ouvir sobre o inferno. Nós gostamos de ouvir coisas boas. Ninguém gosta de ouvir que vai morrer. Mas eu tenho uma notícia para você. Você vai morrer. Vai.
Não quer ouvir, mas essa é a verdade. Então, pouco tem se falado sobre a realidade do inferno. O inferno é real. Se o inferno não for real, o céu não é. Se o diabo não for real, Deus não é. Porque a Bíblia fala no diabo por causa de Deus. Se um não existe, o outro também não. Então tem gente que ele diz, não, eu acredito em Deus. No diabo não. E esse acreditar é de existir. Não, o diabo não existe, o mal não existe, existe. O inferno existe, ele é real. E é Jesus quem está narrando essa história, mostrando-nos a realidade de dois homens. Um que ele chama de rico. Ele não traz o nome, não importa, porque esse homem rico representa muita gente, muita gente abastada, milionários, bilionários, os mais ricos do mundo, os mais poderosos. O rico deste texto, ele representa o sucesso de uma maneira geral. Representa gente bem-sucedida em quase tudo, porque ser rico não significa que a pessoa é bem-sucedida em tudo. Ele pode ser rico e miserável ao mesmo tempo. Tremendamente miserável. O rico deste texto, ele representa a independência. Ele representa a autonomia. Eu não preciso de ninguém. Eu compro um helicóptero na hora que eu quero. Eu compro um iate na hora que eu quero. Outro dia eu estava vendo um pequeno documentário sobre a vida de um cantor, né, o Roberto Carlos. E o documentário mostra, ele já está no iate Lady Laura 3 ou 4. E a Lady Laura é a mãe dele que faleceu. Então ele começou, compra o iate, Lady Laura 1, quando ele troca, e só a manutenção do Lady Laura 3 ou 4, só a manutenção custa quase 4 milhões de reais por ano. Nós estamos falando de uma faixa de 350 mil reais por mês, para manter. Então, a riqueza, às vezes, ela representa esta independência, esta autonomia. Eu não preciso de ninguém, nem de Deus. Porque o Roberto Carlos, por exemplo, ele tem um dos jatinhos mais luxuosos do mundo. Ele vai para qualquer lugar do mundo, sem precisar parar para abastecer. Incrível. Incrível. Ele não tem apartamento, ele tem prédios inteiros. Então a riqueza, muitas vezes, ela representa essa independência, essa autonomia, representa este humanismo, este intelectualismo. Meu sucesso não tem nada a ver com Deus. Eu trabalhei, eu estudei e passei no concurso. Eu empreendi, eu sou inteligente, eu sei fazer dinheiro. Esse rico aqui, ele representa tudo isso. Mas tem um outro personagem nesse texto. Jesus deu nome, Jesus cita o nome dele, Lázaro. Esse mendigo, ele representa o contrário do rico. Ele representa o insucesso. Ele representa aquela pessoa que quase tudo na vida dele deu errado. Que não conseguiu avançar, não conseguiu progredir, que não conseguiu estudar, que não conseguiu empreender. Ele representa alguém que nem saúde tinha. O texto diz que ele tinha tantas feridas no corpo que os cachorros
os cachorros eles vinham lamber as feridas do corpo dele. Ele era pobre, não é só no quesito mendigo, só em relação à vida financeira, mas ele era mendigo de saúde. A saúde dele era zero. Ele era um sem teto de verdade. O texto diz que ele foi deixado na porta do rico. Sabe quando a família desiste? Quando ninguém mais quer. O levaram e o deixaram lá. Ele não foi colocado. O texto diz que ele foi deixado. Esse deixado é abandonado ali na porta daquele rico. E o versículo 21 diz que todo o desejo daquele mendigo, talvez a cozinha do rico, lugar de refeição, era em uma área aberta. Um pergolado bem bacana, aquela mesona poderosa, o muro todo de vidro, e o mendigo estava lá, do lado de fora. Igual o cachorro fica perto da máquina de assar frango. E ele estava olhando na hora da refeição, e o texto diz que tudo o que ele queria não era um prato de comida, era só a oportunidade de comer a migalha. O texto está dizendo, ele não sonhava com um prato de comida daquele, a situação dele era tão ruim, que ele via caindo ao chão, e ele dizia, ai, se só isso que caiu no chão, eu tivesse acesso. Então esse pobre, ele representa essa turma, que não conseguiu avançar, sem saúde, sem dinheiro, sem recursos, sem ninguém. Mas o pobre morre e vai para o céu. O rico morre e vai para o inferno. Então você já sabe, né? Guarde esse texto. A pobreza não te garante o céu, assim como a riqueza não te garante o inferno. A igreja crente tem muita dificuldade de lidar com o dinheiro, muita dificuldade de lidar com gente rica. A igreja católica falhou um pouco nisso também, que as pessoas faziam votos de pobreza, não podia ter dinheiro. O Senhor nunca foi contra ter dinheiro. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, o Senhor Deus te dá poder, capacidade para você adquirir riqueza. Isso vem de Deus. Sendo você crente ou não, sendo você ateu ou à toa, vem de Deus essa capacidade de empreender, de gerar, de gerir. Deus não é inimigo do dinheiro. Deus é inimigo do amor ao dinheiro. Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então quando você ama o dinheiro, o mal está enraizado em você. Mas o dinheiro em si, ele não é ruim, pelo contrário, é uma bênção. É uma bênção. Então, às vezes, nós queremos associar, pobreza é de Deus, riqueza é do capeta. Então, o rico é do diabo, o pobre é de Deus. O texto está mostrando que nenhum nem outro tem lugar garantido no céu, nem no inferno. O pobre morre. Lucas 16, 22, quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu, foi sepultado. Também foi sepultado. Os dois foram sepultados. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro junto dele. Eu quero dizer a você, e eu sei que você sabe disso, mas não custa lembrar, Deus é Senhor dos ricos. Deus é Senhor dos ricos. Os ricos precisam de Deus tanto quanto os mendigos, tanto quanto os andarilhos. Todos. A Bíblia diz, todos pecaram e estão fora da glória de Deus. Você trabalha em uma casa,
Seu patrão é rico, você trabalha em uma empresa, seu patrão é rico, você tem acesso a ele, mas você não fala de Deus para ele. Você acha que ele não precisa de nada e ele está caminhando para o inferno. Aqui na terra é curta a vida. É 70, 80. Tem uns que dão uma rasteira na palavra, vive uns 90, 90 e poucos. Mas é rápido, é passageiro. Depois é eterno. E aí, você conhece alguém que ele tem um pouco de tranquilidade agora, e você acha que ele é um sucesso, sendo que o eterno fracasso dele está garantido. A vida de um eterno fracasso está garantida. E você não anuncia. Deus é Deus dos ricos. Israel era escravo lá no Egito. Deus fez de Israel de escravo a uma das maiores potências do planeta. Naamã, ministro da justiça da Síria, mas tinha uma menina crente na casa dele. A menina era pobre, mas ela tinha o Senhor. O Naamã era rico. Ela poderia ter ignorado. Ela poderia ter tido inveja, ter dito: eu tenho o Senhor Deus e sou pobre. Eu tenho o Senhor Deus e sou escravo aqui nessa casa. Esse homem nem é crente. Olha como tudo dele é luxuoso. Olha como tudo deu certo para ele. Mas aquele homem não tinha Deus. E na primeira oportunidade que ela teve, ela fala para a patroa: se o meu patrão fosse no pastor, fosse no homem de Deus lá em Israel, o problema dele seria resolvido. Ela viu que ele era rico, mas era miserável. Porque toda e qualquer pessoa sem Deus é miserável. Toda e qualquer pessoa sem Deus é infeliz. É amargurada. Ela tem momentos de alegria. Ela tem momentos de paz. E aquela menina então anuncia para a patroa chama o marido e fala, e aquele ministro da justiça tem um encontro com Deus. Abraão era riquíssimo. Davi, riquíssimo. Salomão, entra na internet e só olha o que o Edir Macedo conseguiu fazer, uma cópia do templo de Salomão. Olha, há quantos milênios atrás, o que Salomão fez para o Senhor. Riquíssimo. Deus é Deus de príncipes, Deus é Deus de reis. José de Arimateia era senador, José, governador do Egito. Zaqueu, funcionário público, cheio do dinheiro, ele teve um encontro com Deus, e ele diz: eu estou dando agora mesmo a metade dos meus bens, para quem? Para os pobres. Ele tinha tanto, que ele pega a metade, ele fala assim: pode ficar com a metade de oferta, Senhor. E ele ainda diz mais para Jesus: e se eu roubei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Pouquinho dinheiro ele tinha. Zaqueu. O Senhor é Deus dos ricos. Lucas, que escreveu esse texto que nós lemos, médico. Raramente, não é que não existe, mas raramente tem um médico pobre. Celebra aí, Daniel, vai dar certo. Raramente tem um médico pobre. Raramente. Lucas era médico e era discípulo direto de Jesus Cristo. O Senhor tem os seus ricos, mas Ele não é Deus só dos ricos, Ele é Deus do pobre. Ele é o Deus da mulher do fluxo de sangue, que foi quebrada pela doença. A Bíblia diz que ela gastou tudo tentando parar de sangrar, uma hemorragia de 12 anos, que não se resolvia, só foi resolvida em Deus. O Senhor é o Deus dos pobres,
Ele é o Deus do Bartimeu, que gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou para ouvi-lo. E Jesus mandou chamá-lo, porque ele é Senhor dos pobres. Ele é Deus do aquele homem lá na porta do templo, chamada Formosa, aleijado, que não conseguia andar. E alguém o colocava na porta do templo para pedir esmolas. Ele é Deus dos pobres. Ele é o Deus desse Lázaro, o mendigo, que foi salvo. Riqueza e pobreza não te levam ao céu, mas podem te colocar no inferno. Riqueza e pobreza não coloca ninguém no céu, mas pode colocar no inferno. O homem rico, talvez a riqueza dele o colocou no inferno, porque o fez independente de Deus. Independente de Deus. O sábio, em Provérbios, ele diz: Senhor, não peço que o Senhor me dê nem riqueza e nem pobreza. Não me dê demais para eu não me esquecer de Ti. E não me dê de menos para eu não roubar e também entristecer e desonrar o Teu nome. Nem concordo muito com ele, porque eu acho que o homem precisa ter a capacidade de ser milionário e ainda assim se submeter a Deus. Ter muito. Eu fiquei hospedado, quer dizer, eu não sei se eu fiquei hospedado, eu fui naquela casa, a Ivne ficou hospedada lá no Maranhão, de gente multimilionária. Multimilionária. Gente que tem empresa com 300 funcionários e diz: eu só não fecho essa empresa para não ter 300 famílias na rua. Então eu faço caridade de manter essa empresa aberta. Multimilionário. Mas que quando o pastor diz assim: nós vamos fazer um propósito e nós vamos andar descalço. Aquela mulher multimilionária foi para o supermercado descalço. E o menino falou assim: verdade. E o menino dentro do supermercado falou para a mãe dele assim: ô mãe, ela não tem chinelo, tadinha, dá um chinelo para ela. Não sabia que a criança, que é uma das mulheres mais ricas daquela cidade. Riqueza e pobreza não levam ninguém ao céu, mas podem colocar no inferno. Quando o dinheiro te afasta de Deus, você não tem nada, você começa a prosperar, Deus começa a abrir as portas para você e você não entende que é Deus. E em vez disso te aproximar de Deus, te afasta. Em vez disso te aproximar da sua família, te afasta. Porque agora você não tem prazer na sua esposa, você tem prazer nas amantes. Porque você não entendeu a bênção, você não entendeu o privilégio. Então o dinheiro, ele não te coloca no céu, mas ele tem o poder de te levar para o inferno, sim. Depende da situação, como você vai fazer, como você vai reagir àquilo que Deus está colocando nas suas mãos. A pobreza do mesmo jeito. O Lázaro, ele não teve nada, nem saúde ele teve. Nada. Mas sabe, eu acredito que o Lázaro, esse mendigo, ele teve um encontro com o Senhor perto da morte. O corpo dele já estava tomado pelas doenças. Aquilo já tinha estourado para o lado de fora. A Bíblia não fala o que era, mas diz que haviam feridas. O corpo dele já tinha sido todo tomado. Então, perto da morte, ele tem um encontro com Jesus. Porque o Senhor é o Deus do último suspiro. É o Deus da última chance, da última oportunidade. E ele então é salvo. Mas logo que ele morre, passa um período, o rico também morre. O inferno é real. O versículo 23 diz: no inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Interessante que o rico sabia quem era Abraão. E ele sabia que Abraão era pai. Ele tinha entendimento espiritual.
embora ele não tivesse se submetido a isso. Mas ele sabia. Ele tinha clareza. Mas ele nunca quis se submeter a isso. Talvez ele esteve em muitos cultos. Talvez ele ouviu o próprio Jesus. E na hora do apelo, ele se mantinha intocável. Ele não cedia à palavra. Talvez ele até sentiu desejo, talvez ele até sentiu vontade, mas ele nunca se rendeu à palavra. E todos nós vamos ter o dia do acerto. A realidade do inferno, o inferno é lugar de tormento. Tem gente que fala, isso aqui é um inferno. Você não sabe o que é inferno. Você não sabe. De vez aqui anda, aqui esquenta, né? Tem gente que tem quase certeza que o inferno é bem debaixo de Valadares. Isso aí eu acho que é verdade. Mas o texto diz, esse homem, ele está dizendo para Abraão, que o inferno é um lugar de tormento. É um lugar de angústia profunda. É um lugar de fogo, de chamas no corpo. Ele está dizendo, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia Lázaro para molhar o dedo, a ponta do dedo, para refrescar a minha língua. Você tem noção disso? Você já ouviu isso algum dia? O inferno é real e as pessoas estão indo para o inferno debaixo dos nossos olhos. O inferno é real e os nossos parentes e familiares estão indo para ele porque nós não anunciamos, porque nós não convidamos, porque nós não testemunhamos. O inferno é real. É um lugar de angústia profunda, de chamas. E ele traz uma informação também sobre o inferno. Ele mostra para a gente que quem está no inferno tem consciência do céu e tem consciência da terra. Porque ele olha e tem uma visão do céu. E ele vê o mendigo agora, ó, bonitão. Fez plástica, saradão, pele de menino. Pode ficar tranquilo, meu filho. Todos os quilinhos que você tiver a mais vai ser resolvido no céu. Corpo glorificado nós vamos receber. Corpo novo. E ele olha e vê o mendigo lá e fala, que é isso? Olha como é que ele está. Se fosse aquele mesmo mendigo, é ruim que ele ia querer que aquele mendigo colocasse o dedo na boca dele. Mas agora ele olha assim para a mão do mendigo e fala, rapaz, que mãozona bonita. As pessoas do inferno têm consciência do céu e têm consciência da terra. Versículo 27, ele disse, eu te imploro, ó Pai, já que não tem jeito do Lázaro trazer um pouco de água para mim, nesse tormento, eu te imploro, então manda ele lá na casa do meu pai. Olha o desespero desse homem no inferno. Manda ele na casa do meu pai, porque eu tenho mais 5 irmãos. Ele entendeu o que era o inferno. Pena que ele entendeu tarde demais. Quando ele entendeu, não tinha jeito para ele mais. Manda lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. E olha o que ele diz. Eles precisam ser advertidos, a fim de que eles também não venham para esse lugar de tormento. Ele sabia que a caminhada e a pegada dos irmãos dele era a mesma dele. Ele sabia. E ele diz, se eu vim para cá, é claro que os meus irmãos também virão. E ele começa a clamar. O tempo de ouvir é hoje, gente. O tempo de ouvir é agora. Abraão lhe disse,
Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos falar com eles, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não estou ouvindo os vivos, vai ouvir os mortos? Nem se ressuscitar alguém dentre os mortos. Eles têm Moisés e os profetas. O que significa isso? Nesse exato momento no Brasil, há milhares de pessoas pregando o Evangelho. Daqui a pouco, outros milhares. O dia inteiro nas rádios, TVs, no YouTube, no Instagram. Eles têm Moisés e os profetas. Você só não recebe Jesus porque você não quer. Porque você insiste na sua vida errada. Porque você insiste na sua vida de independência. Mas eu tenho uma triste notícia para te dar. O inferno é logo ali. O inferno é logo ali. O rico, algumas vezes, ele é tão arrogante que até no inferno ele quer dar ordem. Ele esqueceu que o dinheiro dele não resolveu nada. O pai Abraão diz: não, não tem jeito. Não! Manda! Eles têm que ouvir, manda alguém daqui para lá. Ele quer dar ordem, ele quer ensinar para Abraão. O cara está no inferno, sabe? E nem assim ele se quebranta. Você está no inferno existencial e você está querendo ensinar para os outros. A sua vida está um inferno e você não se quebranta. Sua vida está uma desgraça e você não cede. Você não baixa a bola, você não desce do salto. Eu fiquei impressionado quando eu estava lendo esse texto, quando Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele diz: não, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, eles vão se arrepender. É ele que sabe sobre arrependimento. É ele que sabe sobre o caminho do arrependimento. É ele que sabe como é que faz. Muitas vezes nós estamos assim, sabe? Um inferno. E você quer dar aula. Um inferno. E você quer ensinar. Você não para ouvir. Você não vê que você está numa vida atormentada, amargurada. Você não vê, você não aceita. Não se quebranta. E Abraão diz: eles têm Moisés e têm os profetas. Tem pastores, tem supervisores, tem líderes de célula, tem líderes ministeriais, tem apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Eles têm todo mundo. E eu quero fechar com o que a Bíblia diz, e que muita pessoa acaba sendo enganada: quem morreu não volta. Tem uma doutrina por aí ensinando que o morto volta e fala. Ele está dizendo assim: ó, eles não vão ouvir, nem se um morto ressuscitar. Porque morto não volta. Morto não volta. Então, quando alguém chegar para você no meio da sua dor, pessoas são enganadas porque perderam um filho, perderam um ente querido, e vem gente de religiões dizer: não, ele vai falar com você. Vamos ali no centro comigo. O texto está dizendo: não tem volta. Para alguém ir lá, para ele ir lá, o rico, só se ressuscitar. Porque o morto não volta. Tempo de ouvir é agora. Tempo de ouvir é agora. Porque o inferno é logo ali. Mas você pode sair desse inferno e chegar ao céu. Que significa conversão, mudança de rota. Porque qualquer um que não é convertido, ele está caminhando para o inferno. Mesmo se considerando legal, mesmo com a vida boa. Esse rico,
Só tinha jumento zero. Só cavalão da hora. Rapaz, ele não precisava de mais nada, até que ele morreu. E ele descobriu que ele não tinha nada. Porque quem morre não leva nada. A Bíblia diz que não trouxemos nada para esse mundo e dele nada levaremos. Ninguém nunca conseguiu levar. E quando alguém cai no engano e coloca lá uma pulseira, um relógio bonito, para aquele defunto levar, os bandidos vão lá e roubam o defunto. Porque a Bíblia não erra. Não vai levar nada. Ninguém leva nada. Você não trouxe e você não vai levar. Fica de pé. O Senhor, Ele está te dando a oportunidade. Depois que morre, não tem jeito. Tem lugares que ensinam que depois que morre, tem jeito também. Mas na Bíblia que eu leio, está dizendo que não tem jeito. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está escrito assim: ao homem está ordenado morrer uma vez. Sobre mim e sobre você tem uma ordem do céu. Você vai morrer. Tem uma ordem. E lá está escrito assim, na carta aos Hebreus: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Ah, depois que eu morrer, eu vou purgar. Não vai. Não vai. Você está lascado, filho. Você resolve esse negócio agora, porque depois que morrer, você não vai purgar, não. A Bíblia não mente. Eu estou te dando o endereço. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Em qualquer Bíblia. Ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Está escrito lá. Depois vem o juízo. Quem escreveu Hebreus provavelmente foi São Paulo. Depois da morte é o juízo. Está escrito isso em Hebreus, e está escrito no que nós lemos. E quem contou essa história que nós lemos? Jesus. Ele contou que o rico morreu e foi para o inferno. Ele não foi purgar. Não adiantou queimar uma vela para a alma dele. Não, ele tinha 5 irmãos. Ele tinha 5 irmãos. Ninguém queimou vela para a alma dele. Não purgou. Foi direto para o inferno. Assim como quem vai para o céu, vai direto para o céu. Essa é a sua noite. Você pode mudar de rumo hoje mesmo. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos. Só os diáconos ficassem atentos. Porque o Senhor está te dando uma oportunidade. Deus não é contra você ter dinheiro. Deus não é contra o seu avanço. Deus só é contra o dinheiro ser o seu Senhor. É Ele que vai dizer para você. Aí você tem, você não contribui, você não participa, você não é generoso, e você morre, o seu dinheiro vira maldição na vida dos seus filhos ainda, dos herdeiros, sabe por quê? Porque não foi purificado pela sua generosidade, porque você ficou retendo, e você juntou e você deixou uma maldição, você não deixou uma bênção. Deus não é contra você ter, Deus quer te dar. O Senhor quer te dar sabedoria para empreender, inteligência para avançar. O dinheiro só não pode ser seu Senhor. Deus não quer que você tenha outro Senhor. O rico recebeu dinheiro, recebeu o favor de Deus, e deixou isso o afastar de Deus. O pobre não recebeu esse favor, esse mendigo não recebeu esse favor. Mas ele se apegou a Deus mesmo assim. Porque ele teve entendimento sobre a eternidade.
Eu quero conhecer você que quer mudar de rota agora mesmo. Não tem outra maneira de mudar de rota. Só se muda de rota entregando a vida a Jesus Cristo. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem outro jeito de mudar de rota. Fora disto é inferno. É vida de tormento. Eu queria que me desse um sinal com a sua mão direita. Você que quer mudar de rota. E você entende que Deus está falando diretamente com você. E você quer entregar a sua vida a Jesus. Porque o dia que você partir, você não vai para um lugar de tormento. Você vai para um lugar de descanso. Você não vai queimar no fogo do inferno. E o descanso nem é lá. Você já começa tendo descanso aqui. A mudança nem acontece lá. A mudança acontece aqui. Você já começa a receber os dividendos do céu. Você já começa a receber o favor de Deus. Onde está você que está tomando essa decisão nessa noite? Me dê um sinal com a sua mão direita. Primeira pessoa que está fazendo isso nessa noite. Não deixe nada te segurar. Toda a igreja orando. Porque nada vai te segurar. Nada vai te impedir. E você pode tomar a sua decisão. Aquele rico teve muitas oportunidades, sem dúvida alguma. Ele teve muitas oportunidades. Mas ele disse não. Ele disse não para Deus. Onde está você que está dizendo sim? Está dizendo: eu te reconheço, Jesus. Eu te reconheço como meu Deus. Eu te reconheço como meu Salvador. Eu te reconheço como aquele que muda a minha história. Que muda a história da minha casa. Onde está você que está tomando essa decisão nessa noite? Não deixe para depois. Eu sei que a maioria aqui já são cristãos. Mas se você está sentindo, o Espírito Santo está falando no seu coração. Essa é a sua noite. Esta é a sua noite. Tem alguém que vai fazer isso nessa noite? Não vou te chamar aqui à frente. Nós não queremos nada disso. Mas nós queremos que a sua história seja mudada. Seja completamente mudada. Tem alguém que está fazendo isso nessa noite? Ok. Nós vamos orar ao Senhor. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Não deixe o dinheiro te enganar. Não deixe o empreendimento te enganar. Não deixe o sonho te enganar. Porque isso não te garante nada. Nada. Louco. Essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Para quem será? Pai, obrigado pela tua palavra. Tua palavra que é viva, que é eficaz. Obrigado por ela. Pela tua palavra que nos ensina e nos inspira. Ó Deus, a pobreza não nos afasta de ti, as dificuldades não nos afastam de ti, a escassez em algum momento não nos afasta do Senhor, mas o dinheiro também não. Ó Deus, as coisas estarem dando certo não nos afastam do Senhor. Ó Deus, a conta abençoada, os investimentos fluindo não nos tornam independentes do Senhor. Nós te reconhecemos em toda a nossa caminhada. Nós te reconhecemos em toda a nossa jornada. Fica conosco, sustenta-nos no Senhor. Eu abençoo cada homem, cada mulher que aqui está. Eu declaro a paz do Senhor. Eu declaro a visitação do teu Espírito sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre essa casa. No nome santo de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Pode se assentar.